Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Que profeta foi lançado na cova dos leões? Alternativa A, Amós. Alternativa B, Samuel. Alternativa C, Daniel. Alternativa D, Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel capítulo 6 versículo 16. Pergunta 2. Qual profeta de Israel foi enviado para pregar na cidade de Nínive? Alternativa A, Jonas. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Moisés. Alternativa D, Obadias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas capítulo 1 versículo 1 e 2. Pergunta 3. Qual profeta derrotou 450 falsos profetas de Baal? Alternativa A, Sofonias. Alternativa B, Ezequiel. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Elias. Leia 1 Reis capítulo 18 versículo 22 ao 40. Pergunta 4. Que profeta Deus mandou casar com uma mulher chamada Gomer? Alternativa A, Obadias. Alternativa B, Amós. Alternativa C, Oséias. Alternativa D, Abacuque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Oséias. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. Oséias capítulo 1 versículo 2 e 3. Pergunta 5. Qual profeta quando criança ouviu a voz de Deus no templo? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Samuel. Alternativa C, Eli. Alternativa D, Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu, naquele dia, que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 ao 4. Pergunta 6. Qual o profeta o general sírio Naamã veio procurar porque ele era leproso? Alternativa A, Joel. Alternativa B, Elias. Alternativa C, Samuel. Alternativa D, Eliseu. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra D, Eliseu. Leia 2 Reis capítulo 5 versículo 1 ao 9. Pergunta 7. O que o profeta escreveu sobre o vale dos ossos secos? Alternativa A, Ezequiel. Alternativa B, Jonas. Alternativa C, Abacuque. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ezequiel capítulo 37 versículo 1 e 2. Pergunta 8. Que profeta disse: Eis-me aqui, envia-me a mim? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Daniel. Alternativa D, Samuel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Isaías. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6 versículo 8. Pergunta 9. Que profeta anunciou que Paulo seria preso em Jerusalém? Alternativa A, Filipe. Alternativa B, Simão. Alternativa C, Ágabo. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Ágabo. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo. E, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Atos capítulo 21 versículo 10 e 11. Pergunta 10. Quem foi profeta de Israel na época do rei Saul? Alternativa A, Samuel. Alternativa B, Joel. Alternativa C, Naum. Alternativa D, Eli. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Samuel. Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que quer saber e o deixarei ir. 1 Samuel capítulo 9 versículo 19. Pergunta 11. A qual profeta apareceu o anjo Gabriel? Alternativa A, Zacarias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Ezequiel. Alternativa D, Daniel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Daniel. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio, voando rapidamente, e tocou-me, à hora do sacrifício da tarde. Daniel capítulo 9 versículo 21. Pergunta 12. Qual profeta disse que não podia falar porque ainda era um menino? Alternativa A, Eliseu. Alternativa B, Jonas. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Ageu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Jeremias. Então disse eu: Ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias capítulo 1 versículo 6. Pergunta 13.
Qual profeta de Deus foi enviado para repreender o rei Davi por causa do julgamento com Batseba? Alternativa A, Samuel. Alternativa B, Natã. Alternativa C, Eli. Alternativa D, Zacarias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Natã. E o Senhor enviou Natã a Davi. Apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Segundo Samuel capítulo 12 versículo 1. Pergunta 14. Que profeta anunciou que Jesus nasceria de uma virgem? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Daniel. Alternativa C, Joel. Alternativa D, Melquias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Isaías. Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 7 versículo 14. Pergunta 15. Quem foi um apanhador de figos silvestres? Alternativa A, Naum. Alternativa B, Amós. Alternativa C, Ageu. Alternativa D, Zacarias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Amós. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Amós capítulo 7 versículo 14. Pergunta 16. Qual profeta foi o autor do último livro do Antigo Testamento? Alternativa A, Obadias. Alternativa B, Zacarias. Alternativa C, Sofonias. Alternativa D, Malaquias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Malaquias. Pergunta 17. Que profeta Jesus disse que não houve maior? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Elias. Alternativa C, João. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, João. E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então que fostes ver? Um profeta. Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus capítulo 11 versículo 7 ao 11. Pergunta 18. Que profeta perguntou ao povo por que viviam em casas luxuosas quando a casa de Deus estava deserta? Alternativa A, Ageu. Alternativa B, Malaquias. Alternativa C, Naum. Alternativa D, Daniel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Ageu. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo,
o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. Ageu capítulo 1 versículo 1 ao 4. Pergunta 19. Que profetisa de Israel julgava debaixo de uma palmeira? Alternativa A, Jezabel. Alternativa B, Débora. Alternativa C, Ana. Alternativa D, Míriam. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Débora. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Juízes capítulo 4 versículo 4 e 5. Pergunta 20. Qual profeta foi um pastor da cidade de Tecoa? Alternativa A, Ageu. Alternativa B, Joel. Alternativa C, Naum. Alternativa D, Amós. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Amós. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós capítulo 1 versículo 1. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.